ajuda, Pai. Usa, Senhor, tua filha, papai, a diaconisa Rafaela, Senhor. Poderosamente, Deus, uma palavra, Senhor, poderosa, Deus, para que nós possamos sair aqui da nossa alma alimentada em nome de Jesus. Em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Vamos falar de Deus, que é o melhor que nós temos. Ele que tem nos sustentado, nos levantado, nos dado a vida no dia de hoje. Jeremias 29, 11. Só um versículo, irmãos. O verso 11: porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Irmãos, podem se escutar? Só esse versículo, que é o tema dessa nossa campanha de prosperidade, que essa palavra ela tem como tema de uma mente que vence. Como é que nós vamos trabalhar diante do Senhor para que nós possamos vencer a nós mesmos, a nossa própria mente, não só dentro da casa do Senhor, mas como também quando você estiver com seus afazeres, na sua casa, com a sua família. Isso é muito importante para que depois nós não vamos parar sentado em frente a um psicólogo ou um psiquiatra. É importante, sim. Deus deixa esses profissionais para nos ajudar, mas quando você segue a palavra de Deus, você encontra o respaldo necessário, sem que você precise passar por outros problemas. Aqui nesse versículo ele fala que nós devemos controlar os nossos pensamentos, sabendo que Deus tem pensamentos de nós. E essa palavra ela quer que você reflita o pensamento que Deus tem de você, o que Deus espera de você. Por quê? Porque os pensamentos, eles atraem coisas boas e coisas ruins. Então eu quero que você medite, quando você tiver o tempo, em Provérbios 23, verso 7, em que diz o seguinte: como imaginou a sua alma, assim é. Então, o que você quer dizer, meu Rafael? Eu quero dizer que nós devemos nós mesmos controlar os nossos pensamentos para que ele não venha a afetar a nossa mente. Porque quando você só pensa besteira, você só pensa na negatividade, você só pensa coisas ruins, você só pensa em morte, você só pensa em doença, aquilo vai contaminando a sua energia, vai contaminando a sua vida. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber que Deus tem pensamentos de nós.
aonde você estiver, e não somente na casa do Senhor. Aonde você colocar a planta do seu pé, você tem que ser a diferença. Você tem que ser uma pessoa que exala aquilo que Deus procura de nós. Porque o diabo, ele trabalha na nossa mente. Hoje eu vi uma pastora que estava falando algo muito interessante, em que Jesus Cristo, o próprio mestre, ele teve ali um duelo, vamos dizer assim, com Satanás, em que Satanás ali enfrentou o nosso mestre, em que Jesus passou por uma grande tentação, em que o diabo falou: se você é Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Então eu quero te levar a uma reflexão. Se ele enfrentou o mestre, o dono de tudo, quem dirá eu e você? É necessário você entender que você está passando por uma prova para ser aprovado. E se você não passar nas dificuldades com pensamentos feitos por Deus, pensamentos de paz e não de ódio, se você não se revestir do poder do Espírito Santo, nós iremos cair. Eu digo nós porque não sou diferente do que ninguém aqui dentro, estou apenas transmitindo a palavra do Senhor. Nós iremos cair em tentação. E Jesus Cristo, naquele momento, para que ele vencesse Satanás, ele precisou usar a palavra. Ele ali confrontou Satanás com a palavra, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então entenda como é importante conhecer a palavra do Senhor. Como é importante você saber o que realmente Deus está querendo passar para nós. É por isso que Deus constrói casas para que nós possamos se reunir. Porque muitas das vezes, se eu ou você estivermos em casa, nós não iremos pegar essa simples Bíblia Sagrada para ler. Então, às vezes, nós temos aquela necessidade de se ajuntar para que o irmão fale da palavra de Deus. Então, dentro dessa reflexão, o Senhor fala que nós, para que nós possamos ter uma mente de Cristo, temos que orar, temos que jejuar, temos que estar em conexão com o Espírito Santo. Porque não tem como você, nesse mundo já de maligno, você achar que você vai sair ileso às tentações do diabo. Não irá. É necessário estar firme com Cristo. É necessário que nós valorizemos tudo o que o Senhor nos dá. Agradeçamos a Deus todos os dias por cada detalhe da nossa vida. Porque isso fortalece a nossa mente. Isso traz gratidão na nossa mente. Isso traz elevação espiritual. A ponto de que Satanás ele não consegue ficar perto de você. Voltando naquela pastora, o que ela disse? Ela estava dizendo que Jesus foi confrontado e ela deixou uma coisa que bugou a minha mente. Ela disse o seguinte: você nunca vai saber quando você está de frente para o diabo. Eu falei, nossa, que forte isso. Você nunca vai saber. Porque às vezes ele vem trajado em anjo de luz. Então você não vai saber se aquilo é uma investida do diabo realmente, ou se é apenas uma cilada da sua mente. Então, o que eu quero levar para os irmãos? Para que nós estejamos fortes, com a nossa mente forte, a nossa mente sã, que nós possamos agradecer a tudo o que Deus nos dá. Crie um hábito, querido, de agradecer a Deus por tudo que você tem. Sabe por quê? Porque tudo que você menospreza, você perde. Se você tem uma casa e você menospreza essa casa, o diabo vem e toma o que você tem. Se você tem um carro que você menospreza, você também vai ficar sem ele. Se você tem uma família que você menospreza, você também vai ficar sem ela. Para que você aprenda a agradecer o que Deus lhe deu. Certa feita também eu vi um testemunho de uma moça que ela estava tentando tirar sua própria vida. E aí Deus interviu pela vida dessa jovem, devido a ela ter uma mãe que orava muito por ela. E aí ela disse que teve uma virada de chave na vida dela, porque quando ela olhou para o lado, ela viu que tinha um senhor que estava lutando para viver, lutando, fazendo várias
nós teremos todos os dias, a ponto que você nem imagina, mas você vai estar tendo um ataque espiritual. Porque quando você estiver discutindo com uma pessoa, eu quero que você comece a fazer isso a partir de hoje, esse exercício. Quando você estiver discutindo com uma pessoa, quando alguém estiver ali fazendo mal para você, você peça ao Espírito Santo que te ajude a enxergar o que está por trás daquela pessoa. Porque muitas das vezes não é somente a pessoa, é uma obra do diabo para destruir a sua vida. Então você tem que ter essa consciência, e para que nós possamos parar de brigar e dar murro em ponta de faca. Há uma série de acontecimentos tentando nos fazer parar. Porque é interessante, em que eu e você estivemos em cima de uma cama, ou que nós estivéssemos pedindo algo para alguém, e que nós não possamos mais ser bocas de Deus nessa terra. É muito interessante para Satanás destruir a nossa vida. Não é interessante para ele ver eu e você lutando e buscando almas para o Senhor? Não é interessante para ele. Então, todas as maneiras que ele puder fazer para te destruir, ele vai fazer. Porque a palavra fala que a nossa luta não é contra o sangue, ela é contra as potestades malignas. Então, quando alguém vier te confrontar na parte de Satanás, você repreenda e rebata com a palavra do Senhor. É importante ler e estudar a palavra do Senhor. Vamos meditar quando você tiver um tempo em Tiago 4:7. Vamos blindar a nossa mente, em que diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Por quê? Quando você se vê no seu trabalho, quando você se vê em outro ambiente que não seja a casa do Senhor, você será tentado. Você será tentado a falar como eles falam, a usar as roupas que eles usam, a você agir da mesma maneira vil com que eles estão se comportando. Então Deus ele nos mostra que nós não devemos se modelar com o mundo, nós devemos influenciar. Então, ainda que eles não falem para você que realmente você está influenciando, eles sabem, eles sentem dentro do seu espírito em que nós estamos sendo a diferença, porque quem é de Deus, ele incomoda, onde ele chega, ele incomoda, onde ele chega, ele é a luz, ele brilha. Então, nós temos esse problema, nós estamos sempre incomodando alguém por algum motivo, e esse motivo é quem nós estamos carregando. Nós carregamos Jesus Cristo, nós temos a marca de Jesus Cristo. Então, não será em qualquer festa que nós iremos colocar os pés, não será em qualquer lugar, não será de qualquer maneira, entendeu? E não é por causa disso que você vai deixar de se socializar com quem você gosta, mas você vai ter um limite em que a palavra do Senhor vai te limitar, em que você não irá se misturar com o pecado, com Satanás. Você apenas irá influenciar. Em Lucas 10:19 diz assim: pisarás em serpentes e escorpião sobre todo o poder do inimigo, e nada causará dano. Agora, não é por conta desse versículo que eu vou sair arrumando confusão na rua. Não é por causa disso que você vai andar confrontando a liderança que o Senhor colocou. Porque se está na palavra do Senhor, se já foi acertado, então Deus já orientou como é que vai ser feito. Então, quando nós queremos assim, como é que eu vou dizer, desrespeitar a palavra do Senhor, nós estamos errando. Porque a palavra também diz nessa mesma dimensão em que o justo não se justifica. Então, quando nós estamos achando que nós estamos na razão, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o Senhor. Não há nada melhor, não há nenhuma resposta, não há nenhum
por ti. Não tenha dúvidas disso, porque nós temos a força de Deus, mas quando nós estamos na obediência, a palavra fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando nós estamos contra a palavra do Senhor, quando nós estamos em desobediência, se você continuar lendo, no verso 19 vai falar: portanto, não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas não me escutaste, diz o Senhor. E é isso que tem acontecido. As pessoas estão com o coração endurecido diante do Senhor. Agora, o que eu acho muito bonito é que quando acontece alguma catástrofe, aí logo eles são os primeiros a dizer: realmente, a palavra, né? Não sei o que é o Apocalipse. Aí vem um monte de história. Não, o que está escrito na palavra, irmãos, não há dúvida, vai acontecer. Talvez não aconteça hoje, amanhã, talvez seja daqui a 100 anos, a 200 anos, mas vai acontecer. Se você for confrontar o que está na palavra, se você for confrontar o que está acontecendo e confrontar com a ciência, você vai ver que tudo está acontecendo. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, entenda, a palavra sempre me orienta e te orienta. Então, não tem para onde fugir, não tem 3 caminhos. Ou é Deus ou é o diabo, de uma maneira bem simples de falar. Não tem para onde fugir. Então, vamos ser sóbrios e vigilantes, porque Satanás ele procura nos devorar, ele procura nos enganar, ele procura fazer você questionar. Se tem uma coisa que crente adora fazer, é questionar a vontade do Senhor. Mas por que isso? Mas por que aquilo? E vive se questionando, e vive ali se queixando das coisas que têm acontecido. Mas será que nós não podemos olhar para trás e ver o que foi que nós plantamos e o que é que nós estamos colhendo hoje? Não tem para onde fugir. Plantou, colheu, não tem outra conversa. A palavra é clara: plantou, colheu. Aí você fala: mas fulano não merece porque Deus tem proporcionado. O momento também que Deus dá e Ele tira. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. E daí vem crente resmungão, questionando: mas coitadinho, mas não era para ser assim. Mas por que não era para ser assim? Estão plantando vento, estão colhendo tempestade. Estão plantando ódio, desobediência dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor. Vão colher o quê? Maldição da vida deles. Não é eles dizendo, é a palavra do Senhor. Então nós temos que ficar vigiando a nós mesmos. Não é a vida do outro, a vida do outro, o problema dele. Vigie a nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo diante do Senhor? Então, ainda que doa, mas se machucar o seu orgulho, peça perdão ao Senhor. Hoje ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de mudar a sua trajetória e fazer coisas diferentes. Porque nós queremos estar perfeitos diante do Senhor, mas é Deus que nos aperfeiçoa. Nós não temos o poder para absolutamente nada. É Deus que muda nossas vidas. Resista firme na fé. Outros passam coisas piores, inimagináveis, que você nem imagina, que você não aguentaria. Mas nós gostamos de nos queixar. Mas não é para ser assim. Não, nós estamos do jeito que Deus tem permitido as nossas vidas. E se nós não estamos gostando do que nós estamos colhendo, vamos mudar a nossa plantação a partir de hoje. E não olhe quando alguém te apontar. Não olhe quando alguém falar: olha, fulano está assim, fulano está assado. Não, a nossa vida é entregue nas mãos do Senhor. A partir do momento em que você reconhece Jesus como Salvador da sua vida, você entregou a tua vida para Ele, acabou. A partir de agora é Ele que vai reger a sua vida. E não é o irmão do lado nem do outro. Se o irmão fala, é porque ele tem boca para falar. A boca dele vai ser com Deus. Apenas ore ali como ali o rei Davi orava ao
pede perdão ao Senhor com o coração contrito e o Senhor nos abençoa. Então, independente do nosso passado, é Deus que vai nos julgar. Essa é uma maneira de ter a sua mente forte, uma mente que vence. Aqui no Salmo 118, 17 fala: não morrerei, viverei e contarei as obras do Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente já viu pessoas que eram usuários de drogas, assassinos, e quantas outras coisas mais o Senhor transformou aquela pessoa em uma nova pessoa, é outra pessoa. Então Deus tem esse poder. Mas porque aquela pessoa entregou a vida para Deus, ela teve uma mente forte, porque uma pessoa que passou por isso, ela não é qualquer pessoa. Ela é uma pessoa que ela usou toda a força dela para o lado de Satanás. E nós não, toda essa força que Deus nos dá, nós vamos usar para buscar almas para o Senhor. Nós vamos usar para falar quem é Jesus Cristo. Se você duvida do que eu estou falando, começa a pedir um dom de discernimento ao Senhor. Começa a pedir para Deus para ver quem é que está por trás das pessoas. Para a glória do Senhor, eu já consigo sentir, mas tem pessoas que veem, elas conseguem ver a luz do dia quem é que está por trás das pessoas. É por isso que nós incomodamos, porque muitas pessoas não conseguem ver, mas elas sentem. Você chega no ambiente, você já chega com o Espírito Santo, que é o grande, que é o Consolador. Não há nada mais forte do que Ele nessa terra. Ele segura o mal, Ele nos protege de todo o perigo. Então, imagina a força que nós temos em Deus. Salmo 91:7 fala: tu não serás atingido, não seremos atingidos. E vem cá, se alguém que se diz conhecedor da palavra do Senhor e praticante, se ele foi atingido, algo errado não está certo, algo aí não está de acordo com a palavra do Senhor. Peça ao Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu creio que eu estou no seu caminho, eu creio que eu estou fazendo tudo que é correto, mas se eu não estiver fazendo algo, me limpa hoje, Senhor, me lava, me purifica. O Senhor vai te mostrar. Porque às vezes é um negócio tão pequeno, às vezes é uma palavrinha tão pequena que você está falando dentro da sua casa, que está destruindo a tua vida, que está acabando com a tua vida. Às vezes não é um vício, às vezes não é uma pornografia, às vezes não é uma coisa enorme que está todo mundo vendo, é uma coisa pequena que está te distanciando e fazendo você ter a mente fraca. O Senhor fala nessa noite: nunca se importe com o que os outros falam de você, porque o que os outros pensam de nós é problema absolutamente deles. Não interessa quem está falando ou deixando de falar das nossas vidas, interessa o que Deus pensa sobre nós. Olha o Senhor, que quando eles vieram por um caminho, eles voltam por 7 caminhos. Assim como diz Deuteronômio 28:7, fugirão por 7 caminhos da presença do Senhor. Por quê? Porque você está lavado e remido no sangue de Cristo. Se você parar para analisar, aí na internet hoje em dia tem tanta informação, você vai ver pessoas de outras religiões que fazem maldade, que fazem coisas para atacar um crente. O que ele fala? Ele fala: não, se a pessoa for no caminho de Deus, se a pessoa realmente ela for de Jesus Cristo, eles nem citam o nome de Jesus, porque eles têm medo do nome de Jesus. Se eles forem realmente seguidores daquele homem, nada pode atingir a vida deles. Não vai atingir a sua vida, se você estiver no caminho do Senhor. Agora, pense você que você está na igreja, está fazendo algo pequeno que seja, que não é do Senhor, vai te atingir, vai te atingir. Satanás vai conseguir fazer o que ele quer com a sua vida. Aí ele vai usar quem? Ele vai usar pessoas, ele pode usar um acidente, ele pode usar uma tragédia, ele pode usar diversas coisas para nos destruir. Então, qual é a reflexão? Se manter forte, com a mente sã diante do Senhor, como foi dito no início do culto, uma mente de Cristo, porque quem é de Deus, ela tem a mente de Cristo, ela discerne e ninguém discerne ela. É espiritual.
espiritualidade. Então tem que prestar atenção na palavra do Senhor. Efésios 6,13 fala: tomai a armadura de Deus e permanecer na palavra. Qual a armadura de Deus? Orar. Orar. Nós estamos querendo mais orar. Glória a Deus. Eu creio que orar é muito difícil você conseguir praticar, porque é o que mais te aproxima de Deus, orar. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Não é só aqui dentro, não. É na nossa casa. E se você esqueceu de orar naquele dia, enquanto você está fazendo seus afazeres, vai orando ao Senhor. Sabe? Às vezes você está cercado pela dor, você está cercado por coisas ruins ali tentando te fazer parar. Mas você vai orar e falar: Deus me dá força, Deus me abençoa, Deus me ajuda a prosseguir, me ajuda a caminhar, enquanto muitos do meu lado estão querendo me entregar. E realmente, tem dias que você vai se sentir assim mesmo. Você vai se sentir que estão querendo acabar com a sua vida. E às vezes não é com a sua vida física, é com a sua vida espiritual. Cuide da sua mente, pois o diabo, ele pode colocar pensamentos pecaminosos. Por quê? Porque ele sabe qual que é a sua fraqueza. Ele sabe. Ele existe há milhares e milênios de anos. Então, ele conhece mais ou menos, de acordo com aonde a gente vive, de acordo com a nossa família, de acordo com o nosso estereótipo, o nosso tipo físico. Ele sabe aquilo que você gosta, ele sabe aquilo que você tem fraqueza. Então é exatamente nisso que ele vai trabalhar. É exatamente nisso que ele vai colocar pensamento pecaminoso para você pecar, para você errar, para você cair. E aí vai começar, né? Ah, sabia que ele ia cair, eu sabia que ele ia, né? Então aí você se torna fraco. Então nessa noite não seja fraco, seja forte em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Ainda que ninguém dê nada por você. Ainda que as pessoas te julguem pela sua roupa, te julguem pela sua forma de falar, Deus, ele te conhece. As pessoas na rua, elas sentem aquela energia que você carrega no Espírito Santo. As pessoas sentem. É por isso que tem um irmão que ele é tão abençoado que ele ora do jeito que ele sabe, mas é do jeito que Deus quer ouvir as palavras dele. E aí o irmão vem e fala: tem como você orar por mim? Por quê? Porque aquela pessoa já é usada por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Aquela pessoa, ela tem o dom da intercessão. Aquela pessoa, ela já tem algo que Deus deu para ela gratuitamente. Então imagina como Deus trata a nossa vida com muito carinho. Em João 13:2 fala assim: o diabo colocou no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus. Mas já havia a intenção. Judas já tinha aquela intenção. Ele já tinha. Mas aí o diabo colocou a intenção. Então, ainda que você esteja no caminho do Senhor, se você estiver com a mente fraca, o diabo ele vai colocar coisas na sua cabeça, ele vai colocar coisas para você ter a intenção de fazer, você vai fazer. E depois que você cair, que você estiver lá no fundo do poço, cadê os amigos? Cadê as amiguinhas? Cadê? Não tem, sumiu, todo mundo evaporou, é lógico. Porque quando você está doente, quando você está dando pior, ou é a sua família, se for uma família abençoada, ou é as pessoas que o Senhor tem chamado para te ajudar, ou é Deus usando a vida de pessoas. Então, irmãos, cuidado, pois o mal, ele está aí para tentar nos enganar. Ele está aí na humanidade para começar a fazer você questionar, para assim: se Deus ele é tão perfeito, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? Por quê? E aí você fica lá pensando, fica ali formulando respostas. Essa resposta ela não cabe a nós, querido. Nós temos que deixar tudo na mão do Senhor, como já foi dito. O homem planta, ele colhe. Só que nós viemos do pecado, todos nós. Nós viemos a vida descendência de Adão. Então, escolhemos pelo pecado. Deus deu livre-arbítrio para a nossa vida. Então, quando você tem na mão escolher Deus ou o diabo, você escolhe o mal, você vai colher o mal. E que pena que todos que estão do seu lado, a sua família vai colher o mal também. Por quê? Porque fazem parte da sua genealogia, fazem parte ali de tudo aquilo que
já viu o mar? Claro, todo mundo já viu o mar. Você já viu que coisa mais linda quando você olha aquele pôr do sol? Imagine que foi um homem que criou aquilo. Um homem em forma de espírito. Ele parava sobre a face das águas. É este o Deus que nós servimos. Então, todas as vezes que nós estivermos com a nossa mente fraca, nós vamos lembrar do Deus que nós servimos. Quando você sair da sua casa para fazer qualquer coisa, para tomar qualquer decisão, coloca Deus na frente, fala: Deus, vá comigo. Assim como Moisés falou: se a tua presença não for comigo, Deus, não me permita sair daqui. E você vai ver como você vai ter a mente forte e a mente de Deus a partir de hoje. Glória a Deus. E assim já encerra essa palavra e as palmas louvam o Senhor. Amém? Desfrutar, Senhor, dessa paz, dessa alegria, Senhor, e a te servir, meu Deus,